Olá, queridos irmãos, graça e paz a todos. Que Deus abençoe no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos irmãos, eu estou passando em mais um encontro atmosférico sobrenatural com Deus. Você que vai ouvir esta mensagem em algum lugar, em todo o globo terrestre, no continente europeu, asiático, Oceania, Antártida, em algum lugar em todo o planeta. Você que vai ouvir esta mensagem, o desejo do meu coração é que o Espírito Santo de Deus possa te abençoar, te enriquecê-lo. O desejo do meu coração é que o Espírito Santo derrame sobre a tua vida toda sorte de bênção, independente de quem você seja, de onde você se encontra, do teu grau religioso, que o Espírito Santo possa te abençoar com graça. Esse é o desejo do meu coração. Queridos, eu tenho aqui uma palavra no livro de Romanos, capítulo 7, versículo de número 10. Eu queria pedir alguns minutos da sua atenção. E nesta mensagem você vai perceber o quanto é preocupante a maneira como muitas pessoas na presença de Deus se comportam. Você vai perceber aqui o perigo que muitas pessoas correm em não praticar a palavra, o perigo que é em não obedecer a palavra de Deus, ou não ser praticante, ou não ser um praticante, melhor dizendo, da palavra do Todo-Poderoso. Livro de Romanos, capítulo 7, versículo de número 10 diz assim: E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte, né? Olha o que diz a palavra de Deus. O mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Aqui a Bíblia está falando do cristão obediente e do não obediente. Ou seja, pelos mesmos mandamentos qual alguém por eles pode ser salvo, por esses mesmos mandamentos alguém pode perder a salvação. Basta que alguém obedeça para que seja salvo, ou que não obedeça para que perca a salvação. É do que a Bíblia está falando. Pelo mesmo mandamento pelo qual alguém pode ser salvo, pelo mesmo mandamento pode perder a salvação. E isso depende do obedecer ou não obedecer a palavra. Os que obedecem pelos mesmos mandamentos podem ser salvos. Os que desobedecem podem perder a salvação, por não obedecer ou por não praticar a palavra. Muitas pessoas, queridos irmãos, elas pensam assim: não, pastor, mas eu faço tudo certo. Não, pastor, mas eu não frequento lugares errados, é só de vez em quando. Não, pastor, mas eu não ando com amizades erradas, com pessoas erradas. Não, pastor, mas eu não faço nada de errado. Eu preciso lhe dizer, queridos irmãos, tomem muito cuidado. Quando se trata do mandamento de Deus, não é você obedecer um e desobedecer os outros, não. A Bíblia é muito clara. Não adianta você obedecer o mandamento e você não obedecer os demais. Porque se você obedece a um e a outros não, você está transgredindo todos os outros de acordo com a palavra de Deus. Então eu tenho que obedecer em tudo. E não apenas um e outro não. Pelo contrário, eu tenho que ser obediente em tudo e em todas as coisas, como veremos aqui a seguir no versículo 11. Porque o pecado prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Veja, porque o pecado prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Aqui a Bíblia está falando de alguém conhecedor da palavra, ou alguém conhecedor dos mandamentos, ao não praticar, deixa ser dominado pelo pecado. O pecado engana, o pecado mata. Mesmo alguém sendo conhecedor da palavra, sendo conhecedor dos mandamentos, se alguém não obedecer ou não praticar, o pecado engana. Mesmo alguém sendo conhecedor da palavra, engana e mata o mesmo de igual modo. Basta que não obedeça a palavra de Deus. E muitas pessoas, como eu costumo falar, queridos, muitas pessoas elas não estão preocupadas em observar os preceitos de Deus. Muitas pessoas elas não têm uma preocupação em colocar em prática a palavra de Deus. Há muitas pessoas que elas não se preocupam em observar mais os preceitos do Todo-Poderoso e por isso o pecado vai enganando. Ela pensa assim: não, eu vou ir no pagode só hoje. Não, eu vou ir com fulano hoje, amanhã eu não vou mais. Não, eu vou falar isso só hoje. Eu vou fazer isso só hoje, amanhã eu não vou fazer mais. E assim o pecado vai enganando, enganando, enganando. E quando muitas pessoas vão se dar conta, já não dá mais tempo voltar atrás. Então que você não se engane,
que você não deixe ser enganado, não deixe se levar pelo pecado, mas que você possa entender que não é praticar um mandamento e outros não, como vou te mostrar aqui em Tiago, capítulo 2, versículo 10. Tiago, capítulo 2, versículo 10. Olha o que está escrito aqui em Tiago, capítulo 2, versículo 10. Tiago, capítulo 2, versículo 10 diz assim: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Está se falando aqui da lei de Deus ou dos mandamentos. Se eu pratico um e não obedeço os demais, estou transgredindo todos os outros. Então não é apenas praticar o mandamento e ignorar os demais. Ah, pastor, eu pratico 9 dos 10, eu tiro só um fora. Você está transgredindo os 9 do mesmo jeito. Tem que ser obediente em tudo. É a Bíblia, queridos, não sou eu. Devemos obedecer mais os preceitos de Deus, observar mais os mandamentos e se perguntar se estamos sendo praticante, ou se você está sendo praticante, ou se você está sendo negligente, negligenciando os mandamentos de Deus. Porque há muitas pessoas que andam de maneira equivocada na presença de Deus. Há muitas pessoas que andam de maneira errada. Há muitas pessoas que frequentam lugares errados, andam com pessoas erradas. Há muitas pessoas que desonram o tempo todo a palavra de Deus, que é motivo de vergonha para o Evangelho. Há pessoas que andam de maneira totalmente equivocada e achando que está certo. E é o que a Bíblia deixa bem claro aqui no capítulo 7, versículo 10 de Romanos, que por conta de uma falha, de um erro, por transgredir o mandamento, deixar-se enganar pelo pecado, mesmo sendo conhecedor, pode custar a vida desse próprio alguém depois. Então tome muito cuidado em transgredir a palavra de Deus, em ser desobediente. Tome muito cuidado com relação a obedecer a um mandamento e excluir a outro, porque isso pode custar a vida desse próprio alguém depois. Tiago, finalizar 2,11, diz assim: porquanto aquele que disse não adulterarás, também ordenou não matarás. Está se falando aqui dos mandamentos. Ora, se não adulteras, porém matas, vem a ser transgressor da lei. Ou seja, se você obedece nenhum, mas se você peca em outro, está transgredindo todos os outros mandamentos. Ou eu obedeço em tudo, ou não adianta obedecer em uma coisa e em outra não. Porque quem obedece numa coisa e em outra não, está transgredindo em tudo da mesma forma. Tá bom, queridos? Que você possa fazer uma reflexão, que você possa fazer uma análise da sua própria vida e que você, ao ouvir esta mensagem, você se pergunte se você não está sendo transgressor em alguma coisa. Porque hoje em dia o que a gente vê no meio dos irmãos, de muitos cristãos, melhor dizendo, é pecado. A gente vê mentira, a gente vê adultério, a gente vê bebida, a gente vê o mundo, a gente vê a escravidão, a gente vê todo tipo de coisa vinculada ao mundo no meio de muitos irmãos evangélicos. Ou seja, transgredindo o tempo todo a palavra, transgredindo os mandamentos, e muitas são as pessoas que acham que estão certas, quanto estão andando de maneira equivocada na presença de Deus. É o que a Bíblia diz aqui. Por um mandamento, ao obedecer, você pode ser salvo ao obedecer os mandamentos de Deus. Agora, você sendo conhecedor e não obedecendo, pelo mesmo mandamento, mesmo sendo conhecedor, quando você deixa se enganar pelo pecado, mesmo sendo conhecedor dos mandamentos, pode perder a salvação. Então que você não deixe se enganar, mas que você se pergunte a si mesmo, que você se pergunte a si próprio, se você está ou não transgredindo a palavra do Todo-Poderoso. Tá bom, queridos? Deus abençoe, boa reflexão. A qualquer momento eu volto trazendo mais uma palavra no nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos.